Em 2024, alunos, professores e técnicos vão escolher o próximo reitor ou reitora da UFPR, e este é apenas um dos cargos que é eleito na universidade. Diretores de setor, coordenadores de curso, chefes de departamento e outros também são escolhidos democraticamente. A gestão democrática, através de instâncias colegiadas, é uma obrigação legal prevista no artigo 56 da Lei de Diretrizes de Base. As mais importantes instâncias colegiadas da UFPR são o Conselho Universitário, o CONUN, o Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, e o Conselho de Planejamento e Administração, o COPLAD, que perderam protagonismo nos últimos anos. O professor Eduardo Barra nos conta um pouco dessa história. Bom, então, eu acho que nós passamos um momento de grande mudanças, né, na forma como nós fizemos a gestão colegiada na universidade, que é incontornável, a gente tem que levar isso em consideração, que foi o período da pandemia, né, que nós tivemos que fazer todas as atividades online, de maneira remota, e quando nós retomamos o presencial, né, a possibilidade de fazer atividades presenciais, a gente ficou muito aquém daqueles ambientes de debates que a gente tinha antes. E eles já estavam bastante deteriorados mesmo antes da pandemia, né? O CEP está numa situação, repetindo o que muitos dizem, o CEP hoje está bastante esvaziado. E esse esvaziamento não quer dizer esvaziamento numérico, porque temos sempre quórum, as reuniões acontecem de maneira regular e sem problema nenhum. O problema é a falta de discussão, o problema é a falta de diálogo, de debate, não se valoriza a iniciativa dos conselheiros, né? Toda a iniciativa se concentra na direção, na administração central, né? na mesa diretora do conselho. Ele indica alguns caminhos para melhorar a atuação dos conselhos. A própria estrutura dos nossos conselhos, e aí eu vou de novo destacar o caso específico do CEP, não colabora com isso. Nós temos uma estrutura do nosso CEP constituída por câmaras genéricas, câmaras que tratam de assuntos gerais, né, que destoa completamente da maioria das universidades brasileiras. As universidades do porte da UFPR possuem câmaras especializadas, câmaras de graduação, câmaras de pós-graduação, câmaras de extensão, normalmente essas três, mas há algumas que até têm outras câmaras de pesquisa, por exemplo. E essas câmaras, elas fazem com que haja uma participação mais direta das coordenações de curso, das coordenações de pós-graduação no CEP. A democracia na UFPR também é feita na relação de diálogo, nem sempre fácil nos últimos anos, com as entidades de representação dos técnicos, professores e alunos. É preciso reconhecer a autonomia do movimento estudantil, por exemplo. Esta estudante de geografia explica a importância dos centros acadêmicos e do Diretório Central dos Estudantes. Então, o movimento estudantil na universidade é essencial para que os estudantes sejam representados de uma forma democrática, de uma forma inclusiva e acolhedora, para que eles consigam se organizar também, porque a gente sabe que a gente tem muita pauta como estudante, né? De melhora, de inovação e coisas que a gente quer e a gente precisa na nossa universidade para a nossa vida fora dela depois. O movimento estudantil é uma parte essencial disso e muda a vida de muitas pessoas dentro da universidade e fora dela também. E qual que é a importância da autonomia do movimento estudantil? Bom, a autonomia do movimento estudantil dentro da universidade é essencial para que os estudantes consigam cobrar, por exemplo, a reitoria ou o DCE, para que essas pautas tão importantes, né, que a gente tem todos os dias sejam atendidas. Assim como as entidades do movimento estudantil, o Sinditest representa os interesses dos técnicos da UFPR perante o governo federal, mas também perante a reitoria. O coordenador-geral do Sinditest, Antônio Neres, explica como vê a relação entre a reitoria e o sindicato. E como você acha que deve ser a relação do Sinditest com as reitorias, já que vocês lidam com reitorias, com as reitorias da universidade? Como que deve ser essa relação? Eu acho que uma reitoria, um Sinditest tem que discutir os interesses da categoria e também o interesse da instituição. Mas nos últimos anos esta relação não tem sido fácil. Você acha que a relação da reitoria hoje tem como melhorar em relação ao diálogo e à abertura para as representações dos trabalhadores? Olha, eu vejo nossa reitoria hoje, ela é bastante autônoma, sem ouvir as partes. Por exemplo, nós técnicos administrativos somos muito poucos ouvidos aqui na Universidade Federal do Paraná. E na UTFPR eu vejo as relações entre instituição e a UTFPR é muito melhor do que na Universidade Federal do Paraná. A reitoria, para chamar a entidade para dialogar as necessidades da universidade e do servidor, a gente tem que quase, não vou dizer
implorar, porque o sindicato não implora nada para reitor, a gente tem que bater na porta 200 vezes para ele poder ouvir os anseios da categoria. A relação de diálogo com divergência com a Associação dos Professores, a APUF, já produziu bons avanços institucionais, como a progressão online e o modelo de alocação de vagas docente. O ex-presidente da APUF, Luiz Alan Kunzli, nos conta um pouco desta história. Isso, eu acho, e essa foi uma bela construção que, de certa forma, começou aqui na Federal do Paraná, na APUF-PR. Nacionalmente, a gente tinha pautas que relacionavam as demandas salariais, as demandas de orçamento federal das universidades. Fizemos muitas greves em relação a isso, e era muito interessante que havia um grupo significativo de professores que diziam: sim, vocês discutem os problemas nacionais, mas quando é que vocês discutem os problemas locais? E foi aí que a gente trabalhou e aprofundou a ideia da pauta local. Então são momentos como esse de uma greve em que você constrói uma pauta local, passa essa pauta local para a reitoria e demanda dessa reitoria que resolva esses problemas locais. Quando você está fora do ambiente de greve, essa pauta tem que ser com reuniões periódicas e tal. Mas só funciona se você tem uma relação de autonomia, uma relação republicana, democrática e de independência entre seção sindical e reitoria. No momento que a seção sindical está vinculada com as relações de poder da reitoria, a reitoria não se sente comprometida em nada em responder pela pauta local. Os fóruns de coordenadores de graduação e de pós-graduação também são espaços autônomos de debate pedagógico. Quer dizer, o representante do fórum ele é o porta-voz do que os coordenadores em si formulam como proposta, como ideia, como demanda. Exatamente. A presidente e vice-presidente do fórum de coordenadores não pode representar a si mesmo, nem ao seu curso ou ao seu setor. Ele tem que representar a demanda que é retirada de forma democrática, coletivamente discutido, dos coordenadores, das coordenações como um todo. Então, ele tem que fazer ali o papel de elo entre as coordenações e as pró-reitorias e a reitoria, mas sem deixar de lado a parte da democracia participativa de todos os coordenadores, junto com as pró-reitorias e com o reitor, ou a reitora, no caso. Por fim, conversamos também com o professor Adonis Nasser sobre a democracia e abertura do Hospital de Clínicas, sobretudo após a entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O senhor acha que é possível o hospital ser mais aberto à participação da universidade, de ser mais democrático no acesso às diversas áreas de conhecimento? Não só acho possível, como acho isso necessário nesse momento. O hospital, com o isolamento dele para a EBSER e a tomada de decisão mais centralizada dentro do hospital, se perdeu um foco da democracia de decisões ali do hospital, que é o ideal ali de uma universidade, de um hospital universitário. Então, hoje a gente vê muito a necessidade da retomada desse processo com participação de todas as instâncias ali na tomada de decisão, das decisões do hospital, principalmente dos professores que representam a universidade, uma vez que é um hospital universitário, é um hospital que representa a Universidade Federal do Paraná. É o nosso hospital. Há muito a fazer para tornar a UFPR mais plural, para resgatar instâncias colegiadas e o diálogo interno. A comunicação tem que assumir um papel protagonista nesta tarefa. Mas a construção é dia a dia. Com mais democracia, a UFPR pode mais.